O primeiro automóvel brasileiro que teve o seu projeto deixado de lado. Um total de 9 carros e uma história que ficou esquecida com o tempo. E você vai conhecer agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva. É o sininho do like. Eu peço o seu like, inclusive, aqui no nosso vídeo, ajuda as produções e o algoritmo a entender que você gosta desse tipo de material e, consequentemente, vai receber mais curtidas aqui do canal PL, mais materiais. Olha, no começo dos anos 50, a indústria automobilística nacional basicamente não existia. A Volkswagen, por exemplo, só começou a montar o Fusca em 1953, inicialmente pelo grupo Brás Motor, depois a Volkswagen chegou, mas só a partir de 53 mesmo. Esse é o ponto, estamos falando de montagem, né? Montagem dos automóveis e não de produção de fato, linha de produção. Naquela época, o que se via pelas ruas brasileiras eram carros americanos, que eram importados para cá já prontos ou parcialmente montados. Esse esquema de trazer o carro em peças é chamado de CKD e era muito comum, já que não havia grandes fábricas nacionais nesse segmento. Natural de Itaituva, interior paulista, foi em Jaboticabal, também no interior do estado de São Paulo, que um homem chamado Joaquim Garcia começou a trabalhar como mecânico de motores de maquinários de implementos agrícolas. Além de mecânico, Joaquim era marceneiro, músico, artista plástico e inventor. Segundo parentes, ele era um homem autodidata em todas essas funções. Em 1952, ele começou os esboços do que seria um primeiro automóvel ali de sua autoria. A construção de fato desse veículo começou no ano seguinte, em 53, e resultou num pequeno veículo de 2 lugares, um conversível, né? Esse carro usava o motor de motocicleta e a carroceria, e a maioria dos componentes mecânicos tinham sido produzidos em sua oficina ou adquiridas no mercado nacional. O carro foi batizado de Joagar, e esse nome Joagar, ou tem gente que fala Joagar, mas o certo é Joagar. Esse nome foi a ideia de um amigo e nada mais é do que a junção das 3 primeiras letras do nome e sobrenome do criador, Joaquim Garcia, Joagar. Para testar esse primeiro veículo, ele foi de Jaboticabal até o litoral paulista e, chegando lá, teve o carro apreendido pela polícia por falta de documentação. É até surpreendente imaginar que ele tenha chegado lá, porque nós estamos falando dos anos 50. Imagine só que a malha rodoviária do Brasil era bem mais precária do que é hoje, né? E essa história é curiosa porque, chegando na delegacia, o Joaquim então contou a sua história para o delegado, explicou que o carro era uma criação dele, que ele tinha feito o carro artesanalmente, por essa razão ainda não havia documentação. O delegado gostou tanto da ideia que o liberou, e não só liberou, mas também forneceu uma autorização para que ele voltasse para Jaboticabal. Veja que eram realmente outros tempos, né? Essa história foi contada pelo Ronaldo Gírio, que é neto do Joaquim, inclusive, né? Sem apoio de grandes empresas ou patrocínios e com apenas a sua experiência de mecânico de motores estacionários, Garcia desenvolveu um primeiro motor a gasolina, para o qual fundiu o bloco e fabricou até a árvore de manivelas e bielas. O motor evoluiu para 2 outras unidades com 2 cilindros e 2 tempos, patenteadas no início de 1956. Um era refrigerado a água com 756 cilindradas, que gerava 20 cavalos, e o outro refrigerado a ar, com 802 cilindradas e 22 cavalos. Naquela altura, já havia montado mais 2 veículos, um automóvel de 2 lugares, sem ser o conversível lá, né? E uma station wagon com carroceria no estilo Wood, que é muito comum nos Estados Unidos. Foi nessa perua que Garcia viajou quase 800 quilômetros de Jaboticabal até a capital da República, que nessa época não era em Brasília, era no Rio de Janeiro. De Jaboticabal ao Rio de Janeiro são 745 quilômetros nas estradas da época. A viagem tinha um motivo muito especial: mostrar o veículo inteiramente brasileiro
para o presidente Juscelino Kubitschek. A visita era também um aceno do pequeno fabricante em busca de parceiros ou financiamentos que pudessem viabilizar a fabricação em escala industrial dos veículos num ritmo de 20 unidades por mês. O momento parecia oportuno, pois naquele ano, precisamente em julho de 1956, era criado, a partir do plano de metas de JK, o GEA, que era a abreviação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que buscava implantar o Plano Nacional de Fabricação de Veículos a Motor, que previa uma série de decretos referentes à fabricação de diversos tipos de veículos, definindo a produção de caminhões, jipes, caminhonetas, caminhões leves, furgões e automóveis de passageiros. Assim, qualquer empresa deveria se submeter a esse plano nacional para obter benefícios fiscais. Na frente da JOAGAR saíram algumas empresas, entre elas as indústrias Home de Santa Bárbara do Oeste, que trouxe a Isetta, né? Aí o nome Home Isetta, e também a Vemag, que trouxe a perua DKV Universal. Mas afinal, qual desses dois carros que começaram a ser produzidos no mesmo ano, qual deles foi o primeiro carro nacional? Para entender isso, a gente tem que dizer que o primeiro ponto é que os carros da JOAGAR são imediatamente descartados deste pódio porque eles não foram produzidos em série, eles não foram fabricados numa escala industrial. Lamentavelmente, isso não foi possível, não chegaram nesse estágio. Já o Home Isetta foi lançado no dia 5 de setembro de 1956 e o DKV Universal apenas 2 meses e meio depois, em 19 de novembro. Existem algumas controvérsias porque o GEA, que é esse programa de incentivo para a fabricação de automóveis, tinha em uma de suas cláusulas, digamos assim, uma exigência de que o carro, para entrar nesses benefícios, tinha que ter 2 portas e 4 lugares. O italiano Isetta só tinha uma porta frontal e era um veículo feito para 2 pessoas. Além desse fator, nenhum dos dois era 100% nacional. O Home Isetta era 72% nacional em peso, enquanto o DKV Universal não passava de 54% de componentes brasileiros. O restante vinha da matriz alemã. O JOAGAR era um produto inteiramente concebido e feito aqui, ao contrário da Isetta e do DKV, que eram produtos estrangeiros que foram importados para cá e começaram a ser montados e fabricados aqui, mas eram projetos que já haviam sido desenvolvidos fora do Brasil, então não eram projetos brasileiros. Na minha opinião, né, tem gente que fala que o primeiro carro é o Isetta, tem gente que fala que é o DKV. Na minha opinião, o Home Isetta pode sim ser considerado o primeiro veículo produzido em série no Brasil, em escala industrial. Já o DKV Universal, a perua, lançada 2 meses depois, pode ser considerado o primeiro carro de passeio, que era de fato um carro, né, com 4 lugares, 4 rodas. O Isetta era um veículo mais diferenciado, não era uma moto, mas também não era um carro, né, como nos conceitos mais comuns. Então, na minha concepção, fica assim: o primeiro veículo fabricado no Brasil em escala industrial, o Home Isetta, e o primeiro carro de passeio, o DKV Universal. Agora, o primeiro carro brasileiro mesmo foi o JOAGAR, que lamentavelmente não chegou à escala industrial. O Joaquim Garcia pensou também em implementar um novo modelo de vendas que seria conhecido anos depois como o consórcio, né? O que veio a ser o consórcio. A ideia era fazer a venda de cotas desses veículos da JOAGAR, de modo que seriam realizados sorteios e seria sorteado um carro por mês nesse esquema, né? A ideia era produzir 20 carros, desses 20, seria destinado para esse esquema de consórcio, de esquema de sorteio, né? Os clientes pagariam as cotas mensalmente e seriam sorteados. Essa foi uma das ideias propostas por ele para conseguir o empréstimo com o governo federal, mas o então ministro da Fazenda da época, o José Maria Alckmin, acabou vetando o projeto. Em 1957, a perua, o Wood, teve o visual melhorado, que uma das críticas era essa, de que os carros eram desproporcionais, um tanto quanto estranhos. Essa questão, principalmente a frente ali, né? Então,
foram feitas algumas melhorias e também ganhou um novo motor a ar também, com 4 cilindros contrapostos e válvulas no cabeçote. Era um motor de 812 cilindradas que gerava 31 cavalos. O Joaquim seguiu tentando prosperar nesse segmento de difícil competição. Em 1958 ele fundou a Joagar Automóveis Indústria e Comércio, na tentativa de buscar atrair novos investidores ou até sócios para ajudar no negócio, né, investindo, injetando capital, mas não atraiu nenhum sócio e também nenhum investidor. Diante das dificuldades desse segmento que era pujante e já estava sendo dominado por grandes empresas multinacionais, então ele resolveu mudar de ramo e passou a investir na fabricação de compressores de ar. Ele ainda até fez mais uma última tentativa no ramo de automóveis no ano de 1960, projetando uma picape com um chassi tipo tubular e nela instalando um novo motor também acoplado à caixa de 3 marchas que era feita por ele inclusive. 3 ou 4 unidades foram fabricadas, das quais pelo menos uma sobrevive até hoje. Nos primeiros anos da década de 60, diante da consolidação das marcas, das principais marcas lá no ABC, lá nas grandes cidades, o Joaquim lá no interior, né, em Jaboticabal, acabou abandonando o sonho de construir, né, o seu automóvel, os seus automóveis Joagar. Como eu disse, todos fabricados, foram 9, apenas um sobreviveu, uma picape vermelha produzida no ano de 1960. Ela foi restaurada em 2019 pelo neto de Joaquim, né, o empresário Ronaldo Gírio. É o único Joagar remanescente dos 9 que foram produzidos ao longo de 7 anos. Joaquim faleceu em 1976 aos 56 anos, vitimado por um acidente de carro na Via Anhanguera enquanto voltava de uma feira de automóveis lá no Anhembi, em São Paulo, né? Coincidentemente, uma triste coincidência, 2 meses depois de sua morte, de seu acidente e falecimento precoce, o ex-presidente Juscelino Kubitschek também falecia da mesma forma, né, num acidente de carro. O presidente que o havia recebido em 1956 para a apresentação do Joagar. Você conhecia essa história? O primeiro carro brasileiro que infelizmente morreu na praia, não conseguiu competir com as grandes marcas, mas é a história de um brasileiro que conseguiu construir um carro funcional em uma época de difícil acesso a informações e até mesmo peças, né? Olha o sininho do like, esse vale a pena. Olha só o que eu comprei recentemente. Eu coleciono itens relacionados a Volkswagen. E essa caneca aqui do Volkswagen Club, ó, é uma da festa do chopp, festa da cerveja, provavelmente década de 70. Um pileque é melhor que chamar o doutor. É isso aí, ó. As canecas vinham com esses dizeres variados. Meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Aguardo todos no próximo vídeo aqui no canal PL. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!